aí, galera, beleza? Vamos lá continuar nosso estatuto. Desculpa a voz aí, tô um pouco doente, beleza? Mas não tem problema, a gente vai finalizar aqui o nosso estatuto, beleza? Beleza, a gente parou aqui nas férias e afastamento temporário do serviço, né? As férias e os afastamentos. Férias, né, o nome já diz, o militar vai passar uns dias em sua residência, sendo mais objetivo 30 dias, né, consecutivos ele tem direito às férias. E o afastamento temporário do serviço é o afastamento que ele vai tirar, certo? Por algum motivo. Ele vai se afastar ou porque ele casou, ou porque morreu algum parente da sua família, ou então porque ele foi transferido para outra unidade, outra OPM. Então ele vai ter direito à sua instalação, ao seu trânsito, beleza? O trânsito de município a município, a instalação quando ele chegar lá, no local que ele está sendo lotado. Então essa é a diferença de férias para afastamento, tá bom? Ao policial militar será concedido obrigatoriamente 30 dias consecutivos de férias, observando o plano elaborado pela sua organização policial militar. Então, galera, primeiro, quem vai regulamentar essas férias é o comandante geral, certo? Primeira informação importante. Qual é a segunda informação importante que você não pode esquecer nunca para a prova? Que se você esquecer, você vai reprovar com toda a certeza do mundo. O que você tem que entender é que as férias é obrigatória, tá bom? É obrigatória, meu amigo. Você tem que tirar nem que você não queira. Você tem que tirar, é obrigatório. Por que é obrigatório? Quem aí já assistiu aquele filme O Tropa de Elite 1, né? Vai lá aquele soldado, né, que é mecânico. Aí chega lá no Sargento Rocha, aí pede as férias, né? E tu vê que não é concedido. O cara tá há anos sem tirar férias. E quando chega lá, ele não concede as férias, né? Até concederia se ele pagasse, né? Para poder tirar aquelas férias. O soldado pagando o sargento pro sargento lá, o Sargento Rocha falar com o major. Então talvez, né? Por casos parecidos, hoje em dia, o policial militar é obrigado a tirar suas férias para que ele tenha esse direito e não tenha esse direito ferido, tá bom? Então o policial militar é concedido obrigatoriamente, ou seja, ele é obrigado a tirar as férias, ou seja, ele passa 30 dias descansando na sua residência, beleza? Então, galera, o comandante-geral da Polícia Militar, ele vai regulamentar a concessão dessas férias. Então, quem é que vai regulamentar a disposição dessas férias aos militares estaduais? Lembre, é o comandante-geral. Cuidado que no dia ele pode mudar essa autoridade, pode trocar por outra autoridade que não possui essa competência, tá bom? A concessão de férias não é prejudicada pelo gozo anterior de licença para tratamento de saúde, por punição decorrente de transgressão disciplinar, pelo estado de guerra ou para que sejam cumpridos atos de serviço, bem como não anula o direito àquelas licenças. Ou seja, tu tava, vamos dar uma licença, vamos dar um exemplo, tu se machucou no serviço e tava lá de licença para tratamento de saúde, tá bom? Aí depois que tu voltou para dar licença para tratamento de saúde, aí tu pegou e tirou as férias, tá bom? Isso vai restringir o teu direito às férias? Não vai. A concessão das férias ela não é prejudicada pelo gozo anterior de licença, de punição, tá bom? Estado de guerra não é prejudicado, beleza? Somente em caso de interesse da segurança nacional, de manutenção da ordem, de extrema necessidade do serviço ou de transferência para inatividade, o comandante-geral poderá interromper ou deixar de conceder na época prevista o período de férias a que tiverem direito, registrando-se então o fato de seus assentamentos. Então, quando é que o comandante-geral ele pode interromper ou deixar de conceder as férias, né? Caso de interesse da segurança nacional, manutenção da ordem pública, necessidade extrema de serviço ou transferência para inatividade, tá bom? O militar que está sendo transferido para inatividade, ele não tem direito às férias, não vai ser concedido as férias a ele. Porque se o militar está indo para inatividade, né, ele já vai passar a vida toda de férias, né? Então não tem motivo
para ser concedidas as férias a esse militar, tá bom? Então, fica simples. Aqui foi revogado, beleza? Os policiais militares têm direito ainda ao seguinte afastamento total do serviço. Galera, tem professor que ensina aqui a instalação e o trânsito e não faz ideia nem do que seja, né? Eles só dizem o prazo, mas a gente vai fazer essa resolução, tá bom? Galera, núpcias e luto são 8 dias, não tem como você esquecer. Lembrou dos afastamentos? Só tem 4. Núpcias, luto, instalação e trânsito. Núpcias e luto você nunca vai esquecer porque é 8 dias os dois. Núpcias é aquele afastamento temporário do serviço, que você contrai o matrimônio, você vai se casar, você vai ter seu direito à núpcia. 8 dias com sua esposa, né, para fazer sei lá o que durante esses 8 dias, né? Você faz o que você quiser. Então, quando você se casar, você vai ter direito ao afastamento temporário de serviço de núpcias. Só que aqui, galera, tem uma observação, tá bom? Ou seja, quando tu for se afastar por motivo de núpcias, tu tem que avisar o teu comandante antecipadamente a data do evento, para depois ele te conceder o afastamento de núpcias. Por quê? Porque vai que precisa de ti, né, naquele dia para o serviço. Não é nem isso, até porque, galera, o quartel tem que se organizar, porque vai ter um desfalque, que é você, para se organizar para a questão do efetivo. Tá bom? Então, tem que avisar antecipadamente, tá bom? É uma condição essencial para que você tenha direito ao afastamento de núpcias. E luto, galera, é quando morre algum familiar seu, tá bom? O luto de 8 dias, beleza? Esse aqui não precisa avisar antes não, tá bom? Não tem como avisar antes. Então, morreu alguém da sua família, imediatamente, tá bom? Você já vai ter direito a seu afastamento de luto. Tão logo a autoridade que você tiver subordinado tenha conhecimento do óbito desse seu parente. Então, o afastamento por motivo de núpcias ou luto será concedido no primeiro caso, se solicitado por anteposição à data do evento. No segundo caso, tão logo a autoridade que estiver subordinado tenha conhecimento do óbito. As férias e outros afastamentos mencionados nessa seção. Opa, esqueci da instalação e do trânsito. Pera aí, vamos voltar. Galera, instalação e trânsito. Quando é que isso vai acontecer? Quando é que você vai ter direito? É quando você muda de um município para outro. Tá bom? Tava em Parnaíba, foi para Picos, né? Foi transferido. É pertinho, Só que você tem direito à instalação e o trânsito, porque você foi lotado em outra organização policial militar. Como assim? Primeiro você vai ter direito ao trânsito. O trânsito é o tempo que tu vai se deslocar de Parnaíba para Picos, né? Tu vai fazer esse trânsito de um município para o outro. Então tu tem até 30 dias. É obrigatório a ser 30 dias? Não. Pode ser 10 dias, porque é pertinho, pode ser 20. Quem vai decidir isso é teu comandante, tá bom? Quando tu chegar lá no município que tu foi lotado naquela OPM, tu ainda vai ter direito até 10 dias de instalação, ou seja, para tu chegar, alugar uma casa, matricular filho na escola, fazer o que tem que ser feito para você se instalar ali naquele novo local. Então tu tem a instalação de até 10 dias. É obrigatório ser 10 dias? Não, é até 10 dias, pode ser 5, pode ser 8. Vai depender do quê? Da necessidade que o policial militar tem. Se ele tiver filho, família, né? Claro que ele vai ter o limite máximo permitido. Agora, se o cara for solteiro, né? Não tem filhos, provavelmente vai ser menor aqui esse tempo, tá bom? Vamos falar agora das licenças. O que é a licença? A licença é a autorização para afastamento total do serviço, em caráter temporário, concedida ao policial militar, obedecido às disposições legais e regulamentares. Quando a gente fala de licença, a gente tem a licença especial, a gente tem a licença para tratar de interesse particular, a licença para tratar de saúde da família, de pessoa da família e para tratamento de saúde própria. Então vamos falar de cada um dessas licenças. A questão da remuneração, galera, do policial militar que está no gozo de licença, ele é regulado em legislação peculiar, beleza? Vamos começar pela licença especial. Como o nome já diz, ela é especial, ela não acontece sempre. Ela só acontece a cada 10 anos, tá bom? O militar, toda a vida que ele completa 10 anos de efetivo serviço, ele tem o direito a essa concessão da licença especial. Tá bom? Ele vai pedir, ele vai fazer um requerimento
e ele vai ter direito a essa licença especial. E essa licença especial ela não tem nenhum prejuízo para a carreira do militar, ele pode tirar normalmente, tá bom? Essa licença especial ela tem duração aí de 6 meses, tá bom? E ela pode ser parcelada, tá bom? Não é obrigado a tirar os 6 meses de uma vez. A licença especial ela tem duração 6 meses. Então tu pode gozar ela de uma só vez, ou seja, tu tira os 6 meses de uma vez, ou então tu parcela, tu tira 2 meses por ano, tá bom? Ou 3 meses por ano, você que escolhe, tá bom? É claro que tem o julgamento do comandante geral. Então a licença especial é a autorização para afastamento total do serviço relativa a cada decênio, ou seja, 10 anos de tempo de efetivo serviço, concedida ao policial militar que a requerer sem que implique em prejuízo para a sua carreira, ou seja, ele não tem nenhum tipo de prejuízo. A licença especial tem duração de 6 meses, a ser gozada de uma vez, podendo ser parcelada em 2 ou 3 meses por ano, quando solicitado pelo interessado e julgado conveniente pelo comandante-geral da corporação, que eu já expliquei para vocês. O período da licença especial não interrompe contagem de tempo de efetivo de serviço, ou seja, ele não vai ter contagem de tempo para a questão de aposentadoria, como a gente já viu, não implica em qualquer restrição para a carreira do militar, beleza? Aqui a gente tem uma revogação. A licença especial não é prejudicada pelo gozo anterior de qualquer licença para tratamento de saúde e para que sejam cumpridos atos de serviço, bem como não anula o direito àquelas licenças. Isso aqui também a gente acabou de falar lá em cima, beleza? Uma vez concedida a licença especial, o militar será exonerado do cargo ou dispensado do exercício de suas funções que exerce e ficará à disposição do órgão de pessoal da Polícia Militar. Ele fica dispensado do exercício de suas funções porque o cara vai ficar licenciado, né? Ele vai sair do serviço e vai ficar em casa, certo? Tendo direito a essa licença, o qual não vai o prejudicar de maneira alguma, tá bom? A concessão da licença especial é regulada pelo comandante-geral de acordo com o interesse do serviço. Então, quem regula a concessão é o comandante-geral. Falando de outra licença, que é a licença para tratar de interesse particular, o nome já diz tudo, né? É interesse do militar. Ele não precisa dizer para que é, tá bom? Basta que ele preencha os requisitos, ele pode tirar a licença para tratar de interesse particular. Só que quando ele for tirar essa licença, ele tem que ver se vale a pena. Por quê? Porque essa licença, galera, ela tem prejuízo da remuneração, ela tem prejuízo da contagem efetiva do serviço. O militar perde a antiguidade, perde tudo. Então, ela tem vários prejuízos. E não é qualquer militar que pode tirar a licença para tratar de interesse particular. Vamos supor, tu é recruta, acabou de entrar, tá com 1 ano de polícia. Aí tu já quer viajar, quer conhecer outro país e quer tirar essa licença para tratar de interesse particular. Tu pode logo chegar pedindo ela? Não pode, galera. Só quem tem direito a pedir essa licença para tratar de interesse particular é aquele policial militar com mais de 10 anos de efetivo de serviço. Então tu tem que ter mais de 10 anos de efetivo de serviço. A licença para tratar de interesse particular, né, sempre será concedida com prejuízo da remuneração e contagem de tempo de efetivo de serviço. Então lembrou da nossa LTIP, que é a licença para tratar de interesse particular, prejuízo total, beleza? A concessão para tratar de interesse particular é regulada pelo comandante-geral. Você vê que as férias é regulada pelo comandante-geral, a licença especial é regulada pelo comandante-geral. A licença para tratar de interesse particular também é regulada pelo comandante-geral. Então fica mais simples para você poder memorizar. As licenças poderão ser interrompidas a pedido ou nas condições estabelecidas nesse artigo. Ou seja, por que ele diz a pedido? Tá de LTIP, aí tu quer voltar. Tu pode pedir? Pode. Vai voltar normalmente. Só que tem casos que você volta ex officio, ou seja, a força da lei. Mesmo que você não queira, você vai ter que voltar. Ou seja, a interrupção da licença especial e da LTIP, ela pode ocorrer em que caso? Em caso de mobilização, estado de guerra, em decretação de estado de sítio, para cumprimento de uma sentença que imposta em restrição da liberdade individual, para cumprimento de punição disciplinar, conforme regulada pelo comandante-geral. Cuidado, galera, quando for para cumprir uma punição disciplinar, ela é regulamentada pelo comandante-geral também. Cuidado que aqui pode haver uma troca de competência. Em caso de pronúncia em processo criminal, indiciação em inquérito policial militar, a juiz da autoridade que efetivar a pronúncia ou a indiciação. Muita gente pergunta o que é um inquérito policial militar. Galera, o inquérito policial militar é uma investigação que vai ser feita em cima do militar estadual, tá bom? É uma investigação sumária dos fatos para que abra uma investigação
assim podendo abrir um processo criminal em cima daquele militar, tá bom? Então ele vai atrás das provas para poder se abrir uma ação penal contra aquele militar. Esse que é um inquérito policial militar. A interrupção da licença para tratamento de saúde de pessoa da família para cumprimento de pena disciplinar que posta em restrição da liberdade individual será regulada em legislação da Polícia Militar. Galera, a licença para tratamento de saúde de pessoa da família, o nome já diz. Algum parente seu ficou, dependente seu ficou doente, tá bom? Uma doença grave que seja irreversível e seja provada. E que seja provado que você não pode trabalhar e simultaneamente cuidar daquela pessoa, tu vai ter direito a essa licença para tratar de saúde da pessoa da família, tá bom? Aqui é também uma atualização que a gente não tinha visto, né? Mas eu passei em uma aula para vocês isso aqui, que é a questão da jornada de trabalho, beleza? A gente teve uma acrescentação do artigo 67A e 67B. Então vamos dar uma lida. Fica estabelecida a jornada de trabalho de 44 horas semanais para os militares do estado do Piauí no efetivo exercício das atribuições próprias do cargo. Então, só na lei você já sabe quantas horas você vai trabalhar, como é que fica a sua jornada semanal. Então, você vai trabalhar 44 horas semanais, beleza? Decreto disporá sobre a escala de serviço, a jornada diária de trabalho e os períodos de descanso e folga. O decreto ele vai trazer como é que vai funcionar os seus dias de serviço, quantas horas você vai trabalhar durante o dia, como vai ser sua folga, se você trabalha 2, folga 1, trabalha 1, folga 1. Então, esse decreto que vai falar sobre isso. Graças a Deus que esse decreto não cai na nossa prova, senão seria mais coisa para a gente estudar. O militar do Estado, mesmo nos períodos de folga, poderá ser convocado para o serviço em situação de calamidade pública, emergência, na ocorrência de desastre ou prática de ações criminosas que afetem gravemente a segurança ou a ordem pública. Ou seja, tu tá ali de folga, na boa, tá deitado na rede, descansando, tomando uma cerveja, assistindo o jogo do Brasil e acontece uma situação de calamidade pública, sei lá, um atentado terrorista acontecendo no Piauí e e o Estado precisa de todos os militares reunidos para poder conter aquela situação de calamidade pública e de emergência. Então, mesmo que você esteja de folga, você pode ser convocado para o serviço, tá bom? Em situações especiais, que é calamidade pública, emergência, desastre, ações criminosas, beleza? Então, isso pode acontecer. As horas que excederem a jornada diárias serão remuneradas por gratificação por operações planejadas ou compensadas nas formas disciplinada no regulamento previsto no parágrafo 2º desse artigo. No parágrafo 1º. Ou seja, tu trabalhou mais do que a tua jornada normal de trabalho, excedeu a hora, tu trabalhou 6 horas a mais, 10 horas a mais, aquele tempo que tu trabalhou a mais, tu vai ser gratificado por essa operação, beleza? Quem é que vai falar sobre essa gratificação? Decreto, beleza? Esse decreto que fala da jornada diária de trabalho, bom? O regimento de trabalho dos militares do Estado obedecerá aos seguintes princípios: dedicação integral ao serviço militar. Dedicação integral não quer dizer que você vai trabalhar 24 horas por dia. Mas quando você se deparar com a desordem pública, provavelmente você vai fazer a sua atuação de policial militar. Tu tá aqui apaisando, né? Tá indo pro shopping e acontece um assalto, né? Então tu tá vendo ali o bandido, provavelmente você vai tentar intervir naquela desordem pública, naquela prática criminosa, por isso que fala que o militar tem que ter dedicação integral, tá bom? Em tempo integral. Permanência e continuidade quanto à necessidade da prestação do serviço, eficiência quanto à qualidade técnica e profissional do serviço a serem prestados. A gente vai falar das prerrogativas, beleza? Prerrogativa dos militares estaduais, que é prerrogativa, é um direito que só o militar tem, tá bom? Prerrogativas só dos policiais militares. Então, o que são as prerrogativas? A gente pode dar um exemplo. O uso de uniforme é uma prerrogativa do policial militar. Por quê? Porque só o militar pode usar uniforme. Outro exemplo, cumprimento de pena de prisão só em organização policial militar, tá bom? Ele não pode cumprir na prisão normal, beleza? Julgamento em foro especial, tá bom? No caso de crime militar. Então, tudo isso são prerrogativas dos militares estaduais.
As prerrogativas dos policiais militares são constituídas pelas honras, dignidade e distinção devidas aos graus hierárquicos e cargos. São prerrogativa dos militares estaduais os de títulos, uniformes, distintivos, insígnias, emblemas policiais militares correspondente ao posto ou graduação, né? Que é isso aqui, quando você vai ver o coronel, você vê que tem 3 estrelinhas ali no ombro dele, né? Se eu não me engano, aqueles ali são as agildas, se eu não me engano, as insígnias. Aquilo ali tem que ser correspondente ao posto de coronel. Então aquilo ali é uma prerrogativa daquele militar, tá bom? Honras, tratamentos, sinais de respeito que lhe sejam assegurados em leis ou regulamento. Por isso que você vê hoje em dia o policial militar como autoridade, beleza? Porque é uma prerrogativa do policial militar. Quando ele for cumprir uma prisão, ele não vai cumprir a prisão naquela prisão civil normal, tem que ser na organização policial militar. Por quê? Imagina o cara que prendeu vários bandidos durante sua carreira, quando ele se desvia, ele vai cumprir uma prisão na prisão normal, vão bater, vão matar, vão estrupar, vão fazer tudo de ruim. Então, sempre que o militar tem que cumprir uma prisão ou detenção, é somente a organização policial militar. Desde que o comandante dessa organização tenha precedência sobre esse preso, tá bom? Quando ele for julgado por crime militar, ele tem julgamento em foro especial, beleza, galera? Nos casos de crime militar. Aí muita gente pergunta, né? O policial militar ele pode ser preso por uma autoridade policial civil? Pode, tá bom? Caso de flagrante delito, pode. Somente em caso de flagrante delito, o policial militar pode ser preso por autoridade policial, né? Que é aquele policial civil. Ficando esta obrigado a entregá-lo imediatamente à autoridade policial mais próximas, só podendo retê-lo na delegacia ou posto policial no tempo necessário à lavatura do flagrante. Então, vamos supor que tu foi preso por um policial civil, foi pego em flagrante delito. O que vai acontecer? Ele pode te levar para a delegacia, tá bom? Ele pode te reter lá na delegacia, mas não vai ficar lá, tá bom? Só vai ficar lá durante a lavratura do flagrante. Feita a lavratura do flagrante, tá bom? Tem que te entregar imediatamente à organização policial militar mais próxima, para que tu fique lá à disposição dessa autoridade, tá bom? Cabe ao comandante-geral da Polícia Militar a iniciativa de responsabilizar a autoridade policial militar que não cumprir com o disposto nesse artigo e que maltratar ou consentir que seja maltratado qualquer policial militar e não lhe der o tratamento devido ao posto de graduação. Ou seja, se tu é preso por uma autoridade policial e esse policial te trata de maneira desrespeitosa, ele não dá o devido tratamento ao posto de graduação que tu possui, ela pode ser responsabilizada. Quem vai fazer essa responsabilização é o próprio comandante-geral da Polícia Militar, beleza? Ou qualquer autoridade mesmo que lhe prenda, tá bom? Ela tem que lhe dar o respeito, não só a autoridade civil. Se você é preso também por outro policial militar, beleza? Ele não pode te maltratar, tá bom? Nem te bater, nem nada. Tem que ser respeitado o posto de graduação que você possui, beleza? Se, durante o processo em julgamento no foro comum, houver perigo de vida para qualquer policial militar, o comandante-geral da Polícia Militar providenciará os entendimentos com a autoridade judiciária visando a guarda dos pretórios ou tribunais por força policial militar. Isso aqui eu tenho um exemplo muito básico que aconteceu aqui no Ceará, certo? Só para dar um exemplo, porque é a mesma coisa que acontece. Teve um policial militar que ele matou um médico, certo? Se eu não me engano, matou um médico e ele foi ser julgado, julgado lá no foro comum, tá bom? O julgamento dele. Só que quando ele foi chegar lá, né, o pessoal tudo revoltado e tal, queriam bater, né, espancar lá no fórum, queriam maltratar aquele policial militar. Então, o que aconteceu? O comandante-geral, ele providenciou, tá bom, que a própria polícia militar fizesse a guarda dele lá, né, que protegessem a sua integridade física, beleza? Porque isso é um direito constitucional. Você tem direito à sua integridade física, não pode ser ferido. Então, quando o processo for em foro comum e tiver perigo de vida para o policial militar, o
comandante geral ele vai falar com a autoridade judiciária e a própria polícia militar vai fazer a guarda lá no tribunal, tá bom? Os policiais militares da ativa, no exercício de funções policiais militares, são dispensados do serviço na Justiça do Júri, na Justiça Civil e na Justiça Eleitoral. Então, enquanto o militar estiver no serviço ativo, não esqueça que o militar é ativo, ele não precisa trabalhar no serviço de júri, nem da Justiça Civil e nem na Justiça Eleitoral. Ele está isento enquanto ativo. Já o inativo, ele vai, se ele for convocado para servir lá de mesário na Justiça Eleitoral, ele vai ter que ir, beleza? Falando um pouco dos uniformes agora, pessoal, vamos lá. Os uniformes da Polícia Militar, com seus distintivos, insígnias e emblemas, são privativos dos policiais militares e representam o símbolo da autoridade policial militar com as prerrogativas que lhes são inerentes. Por que ele fala que representa o símbolo da autoridade policial militar? Ora, quando alguém vê um policial fardado, né, é claro que vai ter todo aquele respeito, aquela honra, aquela respeito pelaquela autoridade. Por isso que diz que o uniforme ele representa a autoridade policial militar. Constitui crimes previstos na legislação específica desrespeitar os uniformes, insígnias e emblemas, bem como o uso por quem a eles não tiver direito. Então, se você usa o uniforme da Polícia Militar, né, e você não tem direito de usar aquele uniforme, você não está cometendo infração administrativa, certo? Você está cometendo crime. É crime o desrespeitar os uniformes, aos distintivos, insígnias e emblemas e o uso para quem não tiver direito, tá bom? Isso constitui crime. Descendo mais um pouquinho. O uso dos uniformes com seus distintivos, insígnias e emblemas, bem como modelos, descrição, composição, peças, acessórios e outras disposições, são estabelecidos na regulamentação peculiar da Polícia Militar. Isso aqui é bem difícil de cair em prova, ele só está dizendo que o uso dos uniformes e os seus distintivos, né, isso é estabelecido em uma regulamentação específica da Polícia Militar. Tem um regulamento dizendo como é que o militar vai ter que usar todo o seu fardamento. Galera, em que caso é proibido o policial militar usar uniforme? Você vai lembrar, porque são 3 casos, tá bom? Tudo que tiver relação de caráter político partidário, na inatividade e fora do país. Lembrou as 3? Tudo que for de caráter político partidário, na inatividade e no estrangeiro. Só que tem as exceções, tá bom? Então vamos lá. Quando é que é proibido? Reunião, programas ou qualquer manifestação de caráter político partidário. Na inatividade também não pode, só que tem a exceção. Vamos supor que é aniversário da Polícia Militar, vai ter uma comemoração solene, né? Vai ter uma solenidade. Então o inativo pode chegar lá no seu comandante e pedir autorização para ir fardado. Essa é a exceção. E no estrangeiro também não pode, a não ser que você foi autorizado a usar lá no estrangeiro, certo? Tem regra, tu só foi viajar para outro país para passear, né? Tu vai poder usar o uniforme lá, não pode. Só se for autorizado pelo seu comandante, certo? Quando tiver também ligação, né? Se eu for fazer um curso lá de tiro, um curso lá no estrangeiro, na SWAT, né? Então você vai poder, provavelmente se for autorizado, você vai poder usar o uniforme. Os policiais militares na inatividade, cuja conduta possa ser considerada ofensiva à dignidade da classe, poderão ser definitivamente proibidos de usar uniformes por decisão do comandante-geral. Cuidado, o inativo ele pode usar o uniforme só para comparecer à solenidade, mas tem um caso que ele vai ficar proibido. Se ele tiver uma conduta considerada ofensiva à dignidade da classe, ele fica proibido para sempre, certo? É uma proibição definitiva do uso do uniforme. Quem é que vai decidir? O comandante-geral da Polícia Militar, tá bom? O policial militar fardado tem as obrigações correspondentes ao uniforme que usa os distintivos, insígnias, emblemas que ostenta. Então, se você está fardado, meu amigo, você tem que ter obrigações de acordo com o seu fardamento, beleza? Então, você fardado, você tem que ter muito cuidado com o que você faz, porque aquilo vai refletir diretamente na corporação, beleza?
É vedado a qualquer elemento civil ou organizações civis usar uniforme ou ostentar distintivos insígnias que possam ser confundidos com adotados na polícia militar. Isso aqui você vê muitos. Hoje em dia você chega lá no shopping e você vê aquele guarda, né, que tem lá no shopping, alguns guardas. Você vê que em alguns estados o uniforme daquele guarda lá dentro do shopping, tanto do bombeiro como da guarda mesmo, você vê que é bem parecido mesmo. Às vezes você chega a confundir, né? Você vem aqui no shopping, aqui tem um shopping aqui, né? Você chega lá, você confunde, né? Eu vi uma mulher lá, pensei que era policial feminina, mas era só a guarda mesmo lá do shopping, que é bem parecido, né? E aquilo ali é um elemento civil, né? Uma organização civil. Então isso não deveria ocorrer, deveria haver uma responsabilidade, certo? Mas isso aqui não é muito visto porque a polícia militar tem vários outros problemas para resolver, certo? Por isso aqui também não é muito respeitado. São responsáveis pela infração das disposições deste artigo os diretores, os chefes das repartições, organização de qualquer natureza, firma ou empregadores, empresas ou intuitos ou departamentos que tenham adotado ou consentido que sejam usados uniformes ou ostentados distintivos, insígnias ou emblemas que possam ser confundidos com o da polícia militar. Então você vê que quando acontece, certo? Quando essa organização civil ela usa uniforme que pode ser confundido com o da polícia militar, se responsabiliza todo mundo, né? Todo mundo entra no foguete. Os diretores, os chefes, as firmas, os empregadores, todo mundo tem que ser responsabilizado por essa infração, bom? Então, galera, mais uma vez a gente finaliza nossa aula, certo? A próxima aula a gente continua porque a gente não pode deixar muito misturado os assuntos, porque a agregação é um assunto que a gente tem que ver bem esquematizadozinho. Então a agregação eu vou trazer bem esquematizado, que é para você não confundir os prazos, porque são vários prazos que você vai ter que decorar na questão da agregação, beleza? Então a gente continua na próxima aula, beleza? Já está bem pertinho de terminar o nosso estatuto. Então, até a próxima aula, foco total, que vai dar tudo certo. Valeu, galera!